Eu tô indo. Ai, ai. Eu te entendo, cara. Te entendo. Ô, Isis. Pronto, você já pode colocar, tá? A frequência, aproveita, vamos aproveitar, começar a gravar. Hoje a gente finaliza, vê se hoje a gente consegue finalizar aquele slide sobre a gramática do capítulo, né? Pra gente ir pra frente. Olha, assim, ô Bia. Depende da aula. Não, tô brincando, tá? Desculpa, tô brincando, tá? Assim, não é, assim, não tá atrapalhando o professor. Mas, assim, pode ser que, se isso estiver te atrapalhando, pode ser que seja ruim pra ti. Enfim, mas se fosse assim, quando é aula de inglês, e se eu estivesse usando a música dele, aí eu ia deixar, aí ia ser legal. Aí ia ser bacana, porque você tá escutando alguma coisa em inglês na aula de inglês. Só que, né? Pessoal, vocês estão vendo? Mas você estava escutando quando, Bia? Você começou agora ou você estava desde o começo? Agora, sim. Se não te atrapalhar. O problema que eu acho que atrapalha. Esse é o problema, Bia. Todo mundo tá vendo, né? O slide. Tá tudo certo? Pronto, a gente tinha parado na parte que falava sobre o N, né? Que é a parte dos quantificadores, quais eram, né? A gente viu a, N, que significa uma. Tinha o some, que significa algum, alguns, um pouco. Se eu não me engano, a gente tinha parado aqui, ó, no N, tá? Que é aquele que é o mais dificilzinho, porque ele tem várias traduções, tá? Pode significar qualquer, nenhum, algum. Só vai depender do contexto, né? Eu tinha falado, frase afirmativa, a gente traduz como qualquer. Uma frase negativa, como nenhum. E numa frase interrogativa, a gente traduz como algum. Então, de todas as palavras, eu acho que é a única que ela vai variar da tradução de acordo com a frase. De acordo se ela está afirmativa, negativa. Mas aqui para frente vai ficar mais fácil, tá? A gente tem aqui, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem mais 5 quantificadores. Mas eu diria que de todos que eu apresentei agora, talvez sejam os mais importantes, tá? Então vamos lá. A gente tem um merge, ele é super simples da gente entender, tá? A tradução dele, ela nunca vai mudar, tá? Esse much, ele sempre vai querer dizer muito ou muita. Assim, independente do contexto. Se tem much, a gente traduz como muito ou muita. Detalhe, a gente, geralmente, o uso dele, ele se encontra em frases que são negativas, e a gente usa ele com substantivos e são incontáveis. Por exemplo, olha, eu não tenho muito dinheiro. A gente viu que a palavra dinheiro é uma palavra, no caso, incontável, um substantivo incontável. Eu quero dizer, eu não tenho muito dinheiro. Pois esse muito que eu vou usar vai ser esse much. Tá? Então eu falaria assim, I don't have, eu não tenho much money. Eu não tenho muito dinheiro. Isso aqui basicamente sempre vai ser assim, tá? Esse much vai sempre significar esse muito aqui, tá? Você só precisa ficar atento se a próxima palavra é contável ou não, tá? Então é sempre com substantivos incontáveis, certo? Por exemplo, outro exemplo, só para aumentar os exemplos. Ele fala assim, ó, that cup has no much tear. A gente traduziria assim, ó, esse copo tem, entre aspas, tem não muito chá. Que eles falam assim, né? Tem não muito. De novo, a gente tem que much, que a tradução vai ser sempre muito. E a gente está usando próximo à palavra chá, que a gente viu que é uma palavra incontável, porque você não conta um chá, dois chás, três chás. Você pode contar os copos de chá, é diferente. Mas para falar esse muito, é só colocar o much. Simplesmente é só isso, tá? O much vai ser um dos mais fáceis para vocês, certo? O que pode acontecer às vezes é você estar lá diante de um contexto, diante de um texto que você está lendo, você está tentando entender, você pode ser que você encontre essa palavra much junto com a palavra how, que aí no caso é uma expressão. Eu vou colocar aqui só para informar mesmo, mas geralmente o much sozinho vai ser muito. Mas se você tiver o how,
antes dele, ele significa quanto ou quanta. E geralmente a gente usa isso para fazer perguntas mesmo. Por exemplo, quanto dinheiro você ganhou lá? How much? Esse how much vai ser esse quanto. Essas duas palavrinhas aqui vão ser traduzidas como quanto. How much money did you earn there? Quanto dinheiro você ganhou lá, tá? E geralmente a gente vai usar em frases interrogativas, porque quanto a gente usa geralmente para perguntar mesmo, certo? Por exemplo, how much is that shirt? Isso aqui é muito comum no inglês, quando você vai, por exemplo, em uma loja e você vai perguntar o preço das coisas. Eles geralmente usam how much. É como se ele estivesse perguntando assim, ó, quanto é essa camisa? Porque shirt é camisa, né? Quanto é essa camisa? Então a gente consegue usar esse how much para fazer pergunta do preço. Então, mas se chega numa loja, quer saber o preço de qualquer coisa, é só falar how much is e o nome da coisa. How much is that shoe? How much is that shirt? How much is... E o que você quiser perguntar o preço, tá? Então é uma expressão comum do inglês, tá? Então, assim, sobre much, a gente tem só essas duas coisas. Ele sozinho significa muito, e quando ele está acompanhado da palavra how, ele significa quanto ou quanta. E a gente geralmente usa em perguntas. Certo? Vocês pegaram a ideia? Vai deixando para mim. Sim, não, posso seguir? Alguma pergunta, alguma curiosidade, qualquer coisa? Ih, rapaz, vocês estão aí? Vocês entenderam? Deixa eu perguntando aqui. Professor, entendi. Obrigado, Larissa, por me tirar do vácuo, Larissa. Obrigado, de verdade. Professor, Oi. eu comecei a ver mais tradução de música, assim, que eu gostava, em inglês, e aí eu fui ver alguns filmes em inglês também. Eu já percebi que eu já conseguia traduzir algumas coisas que eu não conseguia antes, nem traduzir nada. Aham. Ah, isso é bom, cara. Já fico feliz, tá? Que bom ouvir isso, tá? Mas, pessoal, eu sempre peço para vocês me deem resposta no chat. Uma, para saber que vocês estão aí. Porque, assim, do mesmo jeito que é estranho para vocês, é para mim também. Se eu não ver nada no chat, é engraçado. Se eu não ver nenhuma bolinha aparecendo no chat ali na pergunta, eu me sinto falando sozinho. Então, tipo assim, coisa simples, vocês entenderam? Sim, não, entendeu? Uma coisa simples só para mim não ficar perdido. Mas vamos lá, tá? Eu já sei, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou oferecer ponto para quem me tirar do vácuo. E aí, o que vocês acham? Vai ser meio ponto para quem me tirar do vácuo. Se eu tivesse falado isso antes da Larissa tirar meu vácuo, ela já tinha meu ponto. É uma boa técnica, né? Quem sabe eu não adoto isso, né? Pronto, Larissa. Que pena que eu só falei isso agora. Se eu tivesse falado antes. Pronto, mas vamos lá, tá? Agora sim, eu quero ver eu ficar no vácuo. Pessoal, a gente tem outra palavra, um outro quantificador que a gente chama, que é a palavra many. Ele é muito parecido com o much, tal nos usos. A tradução dele de novo, é bem simples, tá? A gente traduz como muitos ou muitas. E como a gente está falando de muitos ou muitas, já dá para ver que é plural, né? E só quem tem plural são substantivos contáveis, tá? Então você encontra no seguinte contexto, né? I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Super simples, a tradução é super direta, você não tem segredo, não tem nada demais. Por exemplo, she has many books. Ela tem muitos livros. Tipo, I want to buy many cars. Né? Eu quero comprar muitos carros in the future, no futuro. Detalhe, você pode observar, né? Todos os substantivos que eu estou utilizando, que estão no plural, são contáveis, né? Porque tem plural, eles têm essa, a maioria deles, ó. Tá? Então, many também vai ser muito fácil da gente entender, tá? A gente sempre entende os dois juntos, né? Much, muito ou muito, é como se fosse o singular. E o many é muitos ou muitas, como se fosse o plural. Certo? A gente tem, do mesmo jeito, e detalhe, do mesmo jeito que o much, ele pode se juntar com a palavra how para formar uma nova palavra, acontece a mesma coisa com o many, tá certo? Se você achar numa frase o many, de novo, perto da palavra how, ele vai mudar um pouquinho o significado, tá? Ele vai ficar quantos ou quantas. E, de novo, note a semelhança, tá? How much é quanto ou quanta. O how many é simplesmente como se fosse o plural. Quantos ou quantas. Então, isso geralmente, de novo, a gente usa geralmente em perguntas, né? How many cars do you want to buy? Quantos carros, né?
Esse quantos tá aqui, ó. Essas duas palavras juntas. Quantos carros você quer comprar? Por exemplo, how many stars there are in the sky today? Quantas estrelas há no céu hoje? Aqui, por exemplo, não é uma pergunta, porque pode acontecer muitas vezes de você usar em outros contextos, tá? Sem ser uma pergunta. Mas é porque na maioria das vezes, esse how many, how much, você vai encontrar em perguntas. Tá, mas a tradução é simples. Quantas estrelas há no céu hoje? Se a pessoa está simplesmente se maravilhando, olha, quantas estrelas há no céu hoje? De novo, mesma lógica, certo? E aí, pessoal, sobre many, much, alguma dúvida? Eita, quero ver agora no chat, hein? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar meu ponto? E aí, pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Vamos lá, né? Pronto, aqui a gente tem, de novo, esse daqui é um outro quantificador que ele serve para um monte de coisa, né? E a tradução dele, eu vou colocar uma tradução aqui adaptada, tá bom? De fato, ele não tem uma tradução muito específica para o português, tá? Eu vou aqui meio que... Já ganhei o seu, Isabelle. Então, esse a lot of, a gente geralmente traduz como um monte de. É uma tradução um pouco informal, tá bom? Mas entenda, é uma adaptação minha. Você geralmente pode ver outras traduções. Muitas vezes acontece desse lots of, tem um S bem aqui, ó. Lots of. Pessoal, dá na mesma coisa, tá bom? No geral, não tem muita diferença, não. E ele significa, ele pode ser usado para tudo. Ó. Usamos para descrever uma grande quantidade de algo. Podemos usar com qualquer tipo de substantivo aqui. Ou seja, você não importa se ele tem plural, se ele não tem, se ele é regular, se é irregular, se é contável, se é incontável. Ele serve para tudo. Por exemplo, this morning, nesta manhã, I saw a lot of water in the garage. A gente poderia traduzir assim, ó. Nessa manhã, eu vi um monte de água. Se você quiser adaptar para muita água, pode ser, tá? Eu estou colocando um monte de para que você não confunda a tradução com o much, tá? Mas dá a mesma ideia nesse caso, né? Então eu vi um monte de água na garagem, certo? Então a mesma coisa, e no caso água, se você reparar, é incontável. Você não conta água, tá? E do mesmo jeito que você pode usar ele com substantivos que são contáveis. Eu poderia dizer a lot of birds are flying in the sky. Ou seja, um monte de pássaros estão voando no céu. Então aqui ele não tem muitas restrições. Contanto que você traduza ele como um monte de, você vai ver que ele vai se encaixar em qualquer contexto, tá? Existe também, tá, outras formas informais de você falar a lot. Eu vou deixar no chat um aqui de exemplo. Que, sei lá, pode ser que você veja, vai que, né? Por exemplo, esse plenty of, tá? É a mesma coisa, só que é bem, bem, bem informal. Então, nessas frases eu poderia dizer I saw a plenty of water. Ou embaixo, a plenty of birds are flying in the sky. Mesma coisa. Pronto, o que é que a gente tem aqui? A gente tem os dois últimos, né? Os últimos que faltam. Que é a little e a few, tá? Esses causam muita confusão no começo, mas vocês vão entender, certo? Eu coloquei aqui exemplos bem simples. Esse a little, de novo, a gente tem uma tradução relativamente fixa para ele. A gente sempre vai traduzir como um pouco ou um pouco de. E a gente usa com incontáveis, tá bom? Geralmente em frases afirmativas, tá? É uma tendência só. Mas o segredo tá aqui, ó. Com substantivos incontáveis. Por exemplo, I have a little money. Eu tenho um pouco de dinheiro, tá? E a gente nota, dinheiro é incontável, né? Eu tenho um pouco de dinheiro. Quando eu falo assim, ó, you need a little water after that. Você precisa de um pouco de água depois disso. Certo? Super simples, de novo, tradução direta, sem muitas voltas, sem muitos rodeios, né? E a gente tem o a few. Vai causar um pouquinho de confusão, porque assim, mas para diferenciar, a little para substantivos incontáveis, tá? E no caso, esse a few para contáveis no plural. E aqui você nem precisa se preocupar, se você for fizer uma tradução, se você for se apegar à tradução, você já vai conseguir diferenciar quando usar um e quando usar o outro. Porque às vezes decorar regra gramatical, às vezes nem ajuda tanto. Mas pelo contexto, a gente sente quando é que a gente usa esse a few. Por exemplo, quando digo assim, ó, primeiro em português, né? Eu gosto apenas de poucas canções do Michael Jackson, por exemplo.
Dá para notar que aqui eu estou usando com um substantivo contável, né? E aqui a gente tem a seguinte tradução: poucas, tá? Se poucas vai ser sempre a few, nesse contexto, né? Então, I like a few songs by Michael Jackson. Eu gosto apenas de poucas canções. O detalhe que pode existir é o seguinte: às vezes, a gente pode encontrar, no lugar desse few, vou ver se eu consigo colocar aqui, ó, o some, né? Minha letra aqui, ó, maravilhosa. Some. Dá para usar o some no lugar do a few nesse contexto. Inclusive, é meio que tanto faz, né? Até porque, assim, inglês não é matemática. Às vezes você tem mais de uma resposta possível. Mas essa primeira frase eu poderia escrever assim, ó. I like only some songs. Aí, 3 pontinhos, né? Eu poderia dizer assim, se você falasse assim, ia ter o mesmo sentido. Eu acho que o nativo ia te entender exatamente do mesmo jeito. É questão de contexto, tá? Aqui embaixo, por exemplo, né? A few people care about the most important things in the life today. Ou seja, poucas pessoas se importam com as coisas mais importantes da vida hoje. Eu poderia dizer assim, ó. Some people care, blá, blá, blá. Poderia ser assim, ó, com some no lugar do a few? Poderia. Eles vão ter quase a mesma ideia, certo? Some, a few, basicamente a mesma coisa, tá? Pronto, esses aqui são os principais, tá? Quantificadores que eu selecionei para vocês. Que eu selecionei do conteúdo para a gente estudar. Alguma dúvida? Alguma curiosidade, se alguma coisa que você quer observar, que você não entendeu? Eu vou deixar ele aqui na tela, porque a gente vai usar ele para fazer algumas atividades, tá certo? Então, bom, eu vou deixar aqui na tela. Vou até aumentar aqui. Deixa eu voltar aqui para... Pessoal, vamos exercitar, tá bom? Aqui, em termos de teoria, gramática já foi, tá? O detalhe agora é só a gente colocar isso em prática. Eu queria propor para vocês uma atividade que está no livro mesmo, tá? Da página 59, para a gente ir fazendo junto aqui. Qualquer coisa eu vou usando no slide. Quando a gente tocar em um certo assunto, eu volto para o slide e mostro onde é que está a resposta, para você ver como é que você consegue responder usando o slide. Pronto. Página 59. Vou deixar aqui no chat. A A e a B a gente até tinha feito, tá? A gente tinha tentado fazer no começo, na primeira vez que a gente teve esse conteúdo, mas a gente pode refazer, tá certo? A letra A diz assim, quer dizer, questão 1. Selecione a palavra correta. Aí tem as 3 opções. And, quer dizer, a, and, some, para os espaços abaixo. Então, basicamente, você só vai precisar, pelo contexto, selecionar o a, and ou some. Vou até colocar aqui no slide a parte que fala sobre a, and e some. Cadê? Tá aqui, ó. O a significa um ou uma, e o some, algum ou algumas. Então, a gente vai pelo contexto, tá? Eu vou traduzindo e vocês vão me ajudando. A letra A diz assim, ó. I have, tracinho, good idea. Eu tenho, tracinho, boa ideia. Então, como é que a gente usaria? Qual das opções a gente poderia usar aqui? Eu tenho alguma coisa, boa ideia. Qual das duas se encaixa mais? Esse a, in, ou esse some? Vocês podem ir colocando no chat, chutando o que eu vou fazendo com vocês. Sol, como assim? Sol? Você quis dizer some, eu acho. Então, pronto, a gente pode tentar. Vamos fazer um teste. A palavra some significa algum ou algum. É que vai lá no contexto de teste. Eu tenho alguma boa ideia. O que fica melhor? Eu tenho alguma boa ideia ou eu tenho uma boa ideia? No caso, eu tenho uma boa ideia só um pouquinho melhor no conteúdo, no contexto, na verdade. Então, vai ser esse a, que significa um ou uma. Então, I have a good idea. Eu tenho uma boa ideia, tá? E detalhe, a gente vai usar o a, porque como eu tinha explicado no começo, a gente usa a quando a próxima palavra começa com a consoante. No caso, a gente tem good idea, tem um G, né? Então, como é uma consoante, a gente coloca o a. Se fosse uma palavra começada com vogal, a gente colocaria o n, né? Por exemplo, angel. Se fosse, por exemplo, diretamente a palavra idea, seria an idea, mas a gente tem a good idea, certo? Então vai ficar, deixa eu colocar aqui no chat para vocês também. A resposta vai ser A.
eu tenho uma boa ideia. A B diz o seguinte, ó. That's, tracinho, interesting job. Esse é alguma coisa interessante, trabalho. De novo, a gente tem que escolher entre o some e entre o a e o n. Pelo contexto, esse é alguma coisa, um trabalho interessante. Qual vocês colocariam? Podem colocar sem medo de errar, pessoal. Só de que você acha, pelo contexto. Qual é que você acha que se encaixa mais? Vai olhando aí no slide a tradução ó, dos dois. E alguém conseguiu? Então vamos lá, pelo contexto, né? Esse é, tracinho, trabalho interessante. O que mais combinaria é esse é um trabalho interessante. Porque se fosse o some, né, já que o some significa algum, ficaria assim, esse é algum trabalho interessante. Fica estranho, né? Esse é algum trabalho interessante. No caso, o que mais se encaixaria é esse um ou uma, né? Isso é um trabalho interessante. Aí vem aquele dilema, eu devo usar o a ou eu devo usar o n? Pronto, aí você observa qual é a próxima palavra. A gente tem a palavra interesting, e ela começa com vogal ou consoante? Com, no caso, uma vogal. Então, a gente vai usar o N, tá? Então, até aqui, ó, usamos N quando a palavra seguinte começa com a vogal. A palavra interesting tem I. Então, a gente vai usar o N, tá? Sim. That's an interesting job. Esse é um trabalho interessante. Pronto, vai lá, vamos para C. They have found, tracinho, gold in the old mine. A gente pode traduzir assim, eles encontraram alguma coisa, ouro, nessa mina velha. De novo, qual dos dois se encaixariam? Some, a ou n. Pronto, depois vamos testar. Esse a gente traduz como um ou uma. Vai para o contexto, ver se encaixa, se um ou uma. Eles encontraram um ouro naquela mina velha. É uma opção, eles encontraram um ouro, mas eu acho que o some encaixaria melhor. Vamos testar o some? Vamos fazer. Some significa algum, ou alguns, ou um pouco. Vamos ver qual deles se encaixa melhor. Eles encontraram um pouco de ouro. Acho que fica melhor. Ou eles encontraram algum ouro na mina. Então, entendeu, Yasmin? Você vai pelas duas traduções, tá? Qual que se encaixaria melhor no contexto? Nesse caso, vai ser o Sam. Ele fica um pouquinho mais redondinho na frase. Então, a ideia é essa, a pessoa vai testando as traduções, vai testando qual delas se encaixa melhor. Então, no caso, a C vai ser Sam. A D diz o seguinte. Do the Smiths have, tracinho, yellow van? O cara está perguntando, né? Os Smiths, que no caso deve ser o nome de uma família, né? Os Smiths têm alguma coisa van amarela. E some, a ou n? Então, os Smiths, vamos falar Smiths, né? Tem alguma coisa van amarela. Vamos testando o significado, vamos testar o some. Lembrando que é para a gente escolher entre esses dois aqui, ó. Entre o a, n, esses três, desculpa, e o some. Vamos testar o some, ver se faz sentido. Que some significa algum. Então, os Smiths têm alguma van amarela? Vamos testar agora o a e o n, que significa um ou uma. Os Smiths têm uma van amarela? Qual que se encaixou melhor? Foi esse daqui, né? O um ou uma. Então é esse que a gente vai colocar, tá?
Aí você vem aquele dilema. Eu coloco A ou N. Como a palavra está começando com Y, e o Y no inglês, várias vezes, quer dizer, na grande maioria das vezes, no começo de frase ele é uma consoante, então a gente vai colocar o A mesmo, tá? Então, A e yellow van. Os Smiths têm uma van amarela. Certo? Vamos fazer só a E e a F. Isso aqui eu queria deixar para vocês. Eu vou traduzir. Tentem fazer, pessoal. Eu vou ajudando vocês na tradução, mas eu queria que vocês também tentassem e fossem tentando. Quer dizer, fossem fazendo. A letra E diz o seguinte, ó. Ele está comendo alguma coisa, sanduíche. Ele está comendo alguma coisa, sanduíche. Qual se encaixaria melhor? A, N, some. A, N ou some. Essa aqui eu acho que eu vou até responder com vocês, porque se você parar para pensar, sanduíches, isso está no plural. Então se encaixaria, porque uma das traduções do some é alguns. Então, eles estão comendo alguns sanduíches. Ficaria estranho eu colocar o A e o N, porque o A e o N é um ou uma. Dá para ver que é singular. E aqui, como o sanduíche está no plural, ficaria realmente muito estranho. Não faria sentido. Então, vai, de fato, Yasmin, vai ser some mesmo. Então, a letra E é some. A F, fala assim, ó. He always wants, tracinho, piece of chocolate. Ele sempre quer alguma coisa, pedaço de chocolate. Bem, tentem fazer some, A ou N. Uhum. Muito bem, Yasmin. É isso aí. Vai ser um, porque eu tô falando de pedaço de chocolate, então é um pedaço. Né? Ele sempre quer um pedaço de chocolate. Certíssimo, é A mesmo. Então a F fica A. Faria sentido se eu colocasse assim, ó. He always wants some piece of chocolate. Pessoal, até faria sentido. No fundo, se eu falasse, ele sempre quer algum pedaço de chocolate. Faria sentido. Se você falasse assim, se você construísse uma frase com esse some, faria sentido. Não ia ter, eu acho que um nativo não ia ter nenhum problema de entender você. Só que no caso é mais comum, nesses casos, quando está falando de pedaço de alguma coisa, né, tipo um pedaço, a gente usa um e não algum. Simplesmente questão de tendência. Não é que o some vai ficar errado aí, mas ele ficaria um pouquinho mais estranho. Tá? Pronto. Vamos pra frente, né? O que a gente tem? A gente pode, a gente tem 10 minutos. A gente pode fazer pelo menos a 2, caso pelo menos o conteúdo já tá aí. Bom, pelo menos eu vou ajudando vocês. Aí fica menos tarefa para casa, né? Se a gente fizer mais em sala, fica menos para casa. Ou vocês querem fazer tudo de uma vez em casa? Tá, vocês sabem. Mas vamos tentar fazer a 2 aqui. A 2 diz o seguinte, ó. Use how much or how many from the drop-down menu to complete the questions. A gente pode traduzir assim, ó. Use how much or how many nesses espacinhos abaixo para completar as questões. Só a gente olha aqui na imagem. Vamos lá no slide. Esse slide aqui para a gente consultar mesmo, tá? Esse how many e o how much ele significa o quê? Quando é com much, how much ele significa quanto. E quando é com many, ele significa quantos ou quantas. Eu poderia até colocar no chat para facilitar, para não ficar passando slide. How much é igual a quanto. E how many é igual a quantos. Para ti tanto faz, né? Mas tá aí, eu deixei no chat, os dois. Eu coloquei uma interrogação ali sem querer. Ignora essa interrogação, tá bom que eu coloquei? Vamos lá. A frase é o seguinte, ó. Letra A, no caso. Alguma coisa, né? Tracinho. Stars are there in the sky. Ou seja, estrelas há no céu. Qual é que encaixa melhor? How much stars are there in the sky ou how many stars? O que vocês acham? Lembrando que a palavra star quer dizer estrelas, tá? Vamos colocar no chat.
Qual que se encaixa mais? How many ou how much? Sei, how many, no caso. How many. No caso, é uma pergunta, eu tô perguntando quantas estrelas há no céu. E dá para ver que estrelas é plural. Então, para concordar com plural, a gente não pode falar quanto estrelas. É quantas estrelas. Por isso vai ficar how many, tá? Então, how many stars are there in the sky? Quantas estrelas há no céu? A B fala assim, ó, alguma coisa, people live in your house. Duas opções, pode ser how much people live in your house ou how many people lives in your house. Live in your house. Lembrando, people é o quê? People quer dizer pessoas, tá certo? É o plural de person. Nesse contexto, na B, como é que a gente coloca? How many ou how much? Aí faz o teste. How much significa quanto. Tenta aí, em pessoas, ó. Quanto pessoas moram na sua casa? Fica estranho, né? How much. Nesse caso, eu quero dizer quantas pessoas moram na sua casa. Porque lembra, people é o plural, tá bom? Então faz mais sentido quantas. E isso vai ficar how many, tá? Quantas pessoas vivem na sua casa? Tu tá chutando não, né, Yasmin? Tu colocou much, many depois. Pronto, vamos lá, vamos pra frente. Vamos pra C, né? Não. Tudo bem, Yasmin, eu tô brincando, certo? A C diz assim, ó. Novo tracinho, birds are there. Ou seja, quanto ou quantos pássaros há lá? Quanto ou quantos pássaros há lá? Caso pássaro, dá pra ver que é plural, né? Então, aí se encaixa how much ou how many? Como é pássaros, né? Então, eu quero dizer quantos, né? Eu tô perguntando quantos pássaros há lá. Então, vai ficar how many, né? Quantos? How many? How many birds are there? No caso, vamos à letra D. Você fala assim, ó, alguma coisa, water in the ocean, tá? Então, how many ou how much water is in the ocean? Esse water in the ocean quer dizer o seguinte, ó, água no oceano. É uma pergunta. Qual é que se encaixaria melhor? Deixo para vocês essa. How many ou how much? Nada? Vamos lá, vai pelo contexto, tá? O contexto fala assim, água no oceano. A gente vai tentando. Se eu colocar o how many, o que significa how many? How many significa quantos. Será que faz sentido eu dizer assim, ó, quantos água tem no oceano? Quantos águas está no oceano? Não faz sentido. Porque no caso a gente não conta água. Então, o certo seria quanta água existe no oceano. E no caso, esse quanta, né, esse quanto ou quanta vai ser esse how much. Até aqui no slide agora, ó. Tá aqui, ó, quanto ou quanta. Então vai ficar how much. How much water is in the ocean? A letra E e a letra F. A letra F diz o seguinte, ó, tracinho de novo, money is in a bank. Ou seja, dinheiro
no banco. Então, no caso, eu digo, how many money is in the bank? Ou how much money is in the bank? Money é dinheiro, tá? Acho que eu vou perguntar individualmente. Deixa eu ver. Larissa, o que você acha, Larissa? Você acha que nesse caso a gente vai completar com how many ou com how much? Pois é, how much? Muito bem, Larissa. Vocês têm medo de falar, não sei porquê, mas tá certo. Porque how much significa quanto. Então eu tô dizendo quanto dinheiro está no banco. Quanto. Então vai ficar how much mesmo. Vocês têm medo de falar? Vale. Não entendi por quê. Ué, mas como assim? Vocês têm medo de errar, uma coisa assim? Ah, eu nem acredito, Isabelle. Tanto faz, pessoal. Errar é o de menos, você só aprende errando mesmo. Se for deixar de falar com medo de errar, ô Isabelle. Não é bom você tentar, porque às vezes você acerta e você nem sabe que você ia acertar. Tipo, você tava entendendo e não percebeu que tava. Mas vocês nem erram demais, cara. Eu acho que é a autoestima de você. Eu acho que vocês têm que ter mais confiança, pessoal, em vocês. A maioria das respostas de vocês, quando vocês colocam, boa parte são corretas. Então vamos lá. Não. Vamos lá, vamos para a última, tá? Vamos fazer a F. A F diz assim: alguma coisa, countries are there in the world. Alguma coisa, países há no mundo. Então, eu vou falar how many countries ou how much countries. De novo, sem medo, pessoal. O que, é que vocês acham? How many ou how much? Lembra, countries é países, tá bom? Bom, a gente tem 1 minuto. Tá vendo, Yasmin, como você sabe? Isso aí. How many, né? Quantos países há no mundo? Então vai ficar how many mesmo. Vou até colocar aqui. Fica how many? How many countries are there in the world, certo? Você pode perceber que pelo slide mesmo, você pode se baseando nas traduções. Esse é um conteúdo bom, porque ele não tem muita regra gramatical, ele é questão de contexto. Se você souber a tradução da palavra que se encaixa ali, você vai conseguir, você pode ir testando qual é que faz mais sentido. Caso é só questão de contexto mesmo, tá certo? Então pronto, a gente tem, no caso para casa, vai ficar, eu vou deixar aqui a F, desculpa, a 3, F já foi, né? A questão 3 e a questão 4 para casa, tá? Não, você vai se basear pelo slide, tá? Nada que tenha aqui não tenha no slide. Então, se você for olhar por ele, você consegue fazer, certo? Não vai ficar só essa questão mesmo. A 3 e a 4, as duas, na verdade, né? Deixa eu tirar aqui a tela. Pronto, pessoal, é isso, tá? Até a próxima, deixa eu ver. Próxima semana, né? Não, até quinta-feira. Tchau, pessoal, até lá.